Patriarcas e Profetas. Capítulo 13. A prova da fé. Abraão aceitara sem pôr em dúvida a promessa de um filho, mas não esperou que Deus cumprisse a palavra no tempo e maneira que ele o entendia. Foi permitida uma demora para provar sua fé no poder de Deus, mas ele não pôde suportar a prova. Achando impossível que lhe fosse dado um filho em sua avançada idade, Sara sugeriu, como um plano pelo qual o propósito divino poderia cumprir-se, que uma de suas servas fosse tomada por Abraão como segunda mulher. A poligamia se tornara tão espalhada que deixara de ser considerada como pecado, mas nem por isso deixava de ser uma violação da lei de Deus, e era de resultado fatal a santidade e paz na relação da família. Do casamento de Abraão com Agar resultaram males, não somente para sua própria casa, mas para gerações futuras. Lisonjeada pela honra de sua nova posição como esposa de Abraão e esperando ser a mãe da grande nação que dele descenderia, Agar se tornou orgulhosa, jactanciosa e tratou sua senhora com desprezo. Ciúmes recíprocos perturbavam a paz do lar que fora feliz. Obrigado a escutar as queixas de ambas, Abraão debalde se esforçou por estabelecer de novo a harmonia. Se bem que fosse pelos rogos encarecidos de Sara que ele desposara Agar, ela o censurava agora como o faltoso. Desejava banir sua rival, mas Abraão recusou-se a consentir nisto, pois Agar seria mãe de seu filho, como ele anelantemente esperava, o filho da promessa. Ela era serva de Sara, contudo, e ele a deixou ainda sob o domínio de sua senhora. O espírito altivo de Agar não tolerava a aspereza que sua própria insolência provocara, e afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. Agar se encaminhou para o deserto, e quando repousava ao lado de uma fonte, sozinha e sem amigos, apareceu-lhe um anjo do Senhor, sob a forma humana. Dirigindo-se a ela como Agar, serva de Sarai, para fazer lembrar-se de sua posição e deveres, ordenou-lhe: torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Todavia, com a repreensão houve de mistura palavras de consolo. O Senhor ouviu a tua aflição. Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. E como uma lembrança perpétua de sua misericórdia, foi-lhe ordenado chamar o seu filho Ismael. Deus ouvirá. Quando Abraão tinha quase 100 anos de idade, a promessa de um filho foi-lhe repetida, com a asseveração de que o futuro herdeiro seria filho de Sara. Mas Abraão ainda não compreendeu a promessa. Sua mente de pronto volveu para Ismael, apegando-se à crença de que, por meio dele, os propósitos graciosos de Deus deveriam cumprir-se. Em sua afeição para com o filho, exclamou: Oxalá que viva Ismael diante de teu rosto. De novo foi feita a promessa, com palavras que não poderiam ser mal compreendidas. Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Deus, contudo, não se esqueceu da oração do pai. E quanto a Ismael, disse ele: também te tenho ouvido, eis aqui o tenho abençoado, e dele farei uma grande nação. O nascimento de Isaque, trazendo a realização de suas mais caras esperanças, após uma espera da duração de uma vida, encheu de alegria as tendas de Abraão e Sara. Mas para Agar, este acontecimento foi a destruição de suas aspirações enternecidamente acalentadas. Ismael, agora um rapaz, fora considerado por todos no acampamento como o herdeiro da riqueza de Abraão e das bênçãos prometidas a seus descendentes. Agora foi subitamente posto de lado, e em seu desapontamento, mãe e filho odiaram o filho de Sara. O regozijo geral aumentou a sua inveja, até que Ismael ousou zombar abertamente do herdeiro da promessa de Deus. Sara viu na disposição turbulenta de Ismael uma fonte perpétua de discórdias, e apelou para Abraão,
insistindo que Agar e Ismael fossem despedidos do acampamento. O patriarca foi lançado em grande angústia. Como poderia banir a Ismael, seu filho, ainda ternamente amado? Em sua perplexidade, rogou a direção divina. O Senhor, por meio de um santo anjo, determinou-lhe satisfazer o desejo de Sara. Seu amor por Ismael, ou Agar, não lhe deveria obstar, pois apenas assim poderia ele restabelecer a harmonia e a felicidade à sua família. E o anjo lhe fez a promessa consoladora de que, ainda que separado do lar de seu pai, Ismael não seria abandonado por Deus. Sua vida seria preservada e ele se tornaria o pai de uma grande nação. Abraão obedeceu à palavra do anjo, mas não sem uma dor aguda. O coração do pai estava oprimido por mágoa indizível quando despediu Agar e seu filho. A instrução proporcionada a Abraão no tocante à santidade da relação matrimonial deve ser uma lição para todos os tempos. Declara que os direitos e a felicidade desta relação devem ser cuidadosamente zelados, mesmo com grande sacrifício. Sara era a única esposa legítima de Abraão. Seus direitos como esposa e mãe, nenhuma outra pessoa tinha prerrogativa de partilhar. Reverenciava seu marido, e nisto é apresentada no Novo Testamento como um digno exemplo. Mas não queria que as afeições de Abraão fossem dadas a outra. E o Senhor não a reprovou por exigir o banimento de sua rival. Tanto Abraão como Sara não confiaram no poder de Deus, e foi este erro que determinou o casamento com Agar. Deus havia chamado Abraão para ser o pai dos fiéis, e sua vida devia ser um exemplo de fé para gerações subsequentes. Mas sua fé não tinha sido perfeita. Mostrara a falta de confiança em Deus, ocultando o fato de que Sara era sua esposa, e novamente com seu casamento com Agar. Para que atingisse a mais elevada norma, Deus o sujeitou a outra prova, a mais severa prova que o homem jamais foi chamado a suportar. Em uma visão da noite, foi-lhe determinado que se dirigisse à terra de Moriá, e ali oferecesse seu filho em holocausto sobre um monte que lhe seria mostrado. No tempo em que recebeu esta ordem, havia Abraão atingido a idade de 120 anos. Era considerado como homem idoso, mesmo em sua geração. Em seus anos anteriores, fora forte para suportar agruras e enfrentar o perigo. Mas agora passara o ardor da juventude. Qualquer, no vigor da varonilidade, pode com coragem enfrentar dificuldades e aflições que lhe fariam desfalecer o coração em sua vida posterior, quando os pés estiverem vacilantes a caminhar para a sepultura. Mas Deus guardara sua última e mais rigorosa prova a Abraão, até que o fardo dos anos fosse pesado sobre ele, e ele almejasse o repouso das ansiedades e trabalhos. O patriarca estava morando em Berseba, rodeado de prosperidade e honra. Era muito rico e acatado pelos governadores da terra como príncipe poderoso. Milhares de ovelhas e cabeça de gado cobriam as planícies que se estendiam para além de seu acampamento. De todos os lados estavam as tendas de seus dependentes, os lares de centenas de servos fiéis. O filho da promessa havia crescido até a virilidade ao seu lado. O céu parecia ter coroado com sua bênção uma vida de sacrifício, ao suportar pacientemente a procrastinação das esperanças. Na obediência da fé, Abraão havia abandonado o país natal, afastara-se dos túmulos de seus pais e do lar de sua parentela. Vagueara como um estrangeiro na terra de sua herança. Tinha esperado por muito tempo pelo nascimento do herdeiro prometido. Por ordem de Deus, despedira seu filho Ismael. E agora, quando o filho que fora desejado durante tanto tempo chegava à varonilidade e o patriarca parecia poder divisar os frutos de suas esperanças, uma prova maior do que todas as outras estava diante dele. A ordem foi expressa em palavras que deveriam ter contorcido angustiosamente aquele coração de pai. Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e oferece-o ali em holocausto. Isaque era-lhe a luz do lar, a consolação da velhice,
e, acima de tudo, o herdeiro da bênção prometida. A perda de tal filho por desastre ou moléstia teria despedaçado o coração do pai extremoso, teria curvado sua encanecida cabeça pela dor. Entretanto, foi-lhe ordenado derramar o sangue daquele filho com sua própria mão. Pareceu-lhe uma terrível impossibilidade. Satanás estava a postos para sugerir que ele devia estar enganado, pois que a lei divina ordena: não matarás. E Deus não exigiria o que uma vez proibira. Saindo ao lado de sua tenda, Abraão olhou para o calmo resplandor do céu sem nuvens e lembrou-se da promessa feita quase 50 anos antes, de que sua semente seria numerosa como as estrelas. Se esta promessa devia cumprir-se por meio de Isaque, como poderia ser ele morto? Abraão foi tentado a crer que poderia estar iludido. Em sua dúvida e angústia, prostrou-se em terra e orou, como nunca antes orara, pedindo alguma confirmação da ordem quanto a dever ele cumprir essa terrível incumbência. Lembrou-se dos anjos enviados para revelar-lhe o propósito de Deus de destruir Sodoma e que lhe trouxera a promessa deste mesmo filho Isaque, e foi para o lugar em que várias vezes encontrara os mensageiros celestiais, esperando encontrá-los outra vez e receber algumas instruções mais. Mas nenhum veio em seu socorro. As trevas pareciam envolvê-lo, mas a ordem de Deus estava a soar-lhe aos ouvidos. Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem tu amas. Aquela ordem devia ser obedecida, e não ousou demorar-se. O dia se aproximava, e ele devia estar a caminho. Voltando à sua tenda, foi ao lugar em que Isaque, deitado, dormia o sono profundo, calmo, da juventude e inocência. Por um momento, o pai olhou para o rosto querido do filho. Voltou então a tremer. Foi ao lado de Sara, que também estava a dormir. Deveria despertá-la para que mais uma vez pudesse abraçar o filho? Deveria falar-lhe do mandado de Deus? Anelava aliviar o coração, falando a ela e partilhar juntamente com ela desta terrível responsabilidade. Mas se conteve pelo temor de que o pudesse impedir. Isaque era a alegria e o orgulho dela. Sua vida estava ligada a ele, e o amor de mãe poderia recusar-se ao sacrifício. Finalmente, Abraão chamou o filho, falando-lhe da ordem de oferecer sacrifício em uma montanha distante. Isaque tinha frequentes vezes ido com o pai a adorar em alguns dos vários altares que assinalavam suas peregrinações, e esta chamada não provocou surpresa. Fizeram-se rapidamente os preparativos para a viagem. Preparou-se a lenha, puseram-na sobre o jumento, e com 2 servos partiram. Lado a lado, pai e filho viajavam silenciosamente. O patriarca, ponderando seu cruel segredo, não tinha ânimo para falar. Seus pensamentos estavam naquela mãe ufana e extremosa, e considerava o dia em que sozinho deveria voltar a ela. Bem sabia que a faca lhe cortaria o coração quando tirasse a vida de seu filho. Aquele dia, o mais comprido que jamais Abraão experimentara, arrastava-se vagarosamente ao seu termo. Enquanto seu filho e os moços dormiam, passou ele a noite em oração, esperando ainda que algum mensageiro celestial pudesse vir dizer que a prova já era suficiente, que o jovem poderia voltar ileso para sua mãe. Nenhum alívio, porém, lhe veio à alma torturada. Outro longo dia, outra noite de humilhação e oração, enquanto a ordem que o deveria deixar desfilhado lhe repercutia sempre no ouvido. Perto estava Satanás para insinuar dúvidas e incredulidade. Mas Abraão resistiu às suas sugestões. Quando estava a ponto de iniciar a viagem do 3º dia, o patriarca, olhando para o norte, viu o sinal prometido, uma nuvem de glória pairando sobre o monte Moriá, e compreendeu que a voz que lhe falara era do céu. Mesmo agora, não murmurou contra Deus, mas fortaleceu a alma, pensando nas provas da bondade e fidelidade do Senhor. Este filho fora dado inesperadamente, e não tinha aquele que conferira a preciosa dádiva o direito de reclamar o que era seu? Então a fé repetiu a promessa. Em Isaque será chamada a tua semente. Semente numerosa,
como os grãos de areia na praia. Isaque fora filho de um milagre.